Graça e paz, igreja. Boa tarde para vocês. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Estamos aqui para orar mais uma vez nessa tarde de sexta-feira, né? A semana passou rápido, né? Foi benção, né, meu amor? Alguém disse para mim hoje, essa esposa fica só no cantinho, nem aparece, né? Não gosta de aparecer. É que ela fica daqui só olhando para mim e eu olhando para ela assim de lado. Quem gosta de aparecer aqui comigo é a minha princesa, né? Bom, a alegria do Senhor é nossa força. Quero mandar um abraço para o nosso irmão Leleco, né? A Graça e Paz, irmã Liliane, Graça e Paz Douglas, Marcele. Na verdade é a Marcele, né, que está ligadinha com a gente aí. Amém? Um abraço aí para nossa irmã Liliane, para o José Alves, seu esposo, para a família toda aí. Graça e Paz, Iana. Deus abençoe todos e todas. Queremos mandar aqui um abraço para o Leleco, lá de São Caetano, que sempre também pede aí a nossa abraço, né? Vamos começar esse tempo orando pela nossa família, agradecendo a Deus pela vida do nosso irmão José Severino, pela saúde dele, amém? E eu recebi alguns pedidos de oração agora, mesmo à tarde alguém me pediu oração, estava fazendo uma visita por um familiar. Recebi pedido de oração também por uma família aqui no Campo Tira, alguém me pediu e vou estar visitando hoje à noite essa família. Sem citar nomes, mas Deus conhece todas essas pessoas, cada necessidade, nós vamos estar orando agora. Amém? Senhor, nós rendemos graças ao Senhor. Louvamos o Senhor porque o Senhor tem nos dado uma família muito abençoada. O Senhor tem nos dado vida plena. O Senhor tem nos dado uma fé que é gerada pela Tua Palavra. E nós, Senhor, não queremos e não iremos desistir. Nós iremos prosseguir confiando, crendo, tendo a certeza de que as tempestades vão passar, de que os vendavais irão passar. E quando tudo isso passar, como diz Mateus 5, permaneceremos de pé na rocha que é o Senhor Jesus. Permaneceremos firmes, na certeza, inabaláveis, na convicção de que o nosso Redentor vive. Amém. E como diz Abacuque 3:17, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto das oliveiras minta e as ovelhas sejam arrebatadas no currais e não haja mais gado, mesmo assim eu louvarei o meu Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Glorificamos o Senhor, meu Pai. Bendizemos o Teu nome porque existimos para a glória do Senhor. Vivemos para o louvor do Teu santo nome. E Deus, nenhuma tribulação, nenhuma angústia vai poder roubar e matar a nossa fé. Porque a fé que temos, que recebemos, é um dom do Senhor na nossa vida. E foi gerado pelo ministrar da Tua Palavra em nossos corações. Eu quero orar por cada casamento, por cada família, por cada casal, por cada esposo, por cada esposa. Agora toca, Senhor. Traz unidade entre eles. Traz, meu Pai, o fluir do Teu Espírito Santo dentro desse casamento. Quebra, Senhor, toda indiferença, toda frieza dentro do casamento seja repreendida em nome de Jesus, Pai. E que esse esposo, essa esposa possam a cada dia mais e mais entender o elo que os uniu, que é o elo do amor, Pai. Que o Senhor dê vitória, que o Senhor dê a conquista diante das adversidades da vida. Eu quero declarar sobre o seu casamento, meu irmão, sobre o seu casamento, minha irmã, a vida de Deus, a bênção de Deus. Eu quero declarar a paz do Senhor e a restituição. Você que já não acreditava mais no seu casamento, você que já tinha desistido dele, eu declaro um restituir de Deus sobre a sua família. Eu quero abençoar os seus filhos e filhas, fruto deste amor, fruto deste casamento, que o Senhor Deus esteja abençoando, que o Senhor Deus esteja arrancando a rebeldia do coração do filho e da filha, e que Deus esteja avivando, transformando, renovando o caráter do seu filho e da sua filha, que o Senhor esteja guardando, livrando dos laços o seu filho e a sua filha. Meu irmão, minha irmã, não desista do seu filho, não desista da sua filha, porque a Bíblia diz no Salmo 127 que os filhos são herança do Senhor, é um presente de Deus para você. O mundo pode estar tentando desvirtuar o teu filho, o maligno pode estar tentando lançar seta para destruir o seu filho e a sua filha, mas eu quero declarar que pai e mãe de joelhos dobrado, filhos de pé em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar
declarar um tempo de restituição na vida do teu filho e da tua filha, um tempo de graça de Deus na vida do teu filho e da tua filha. O teu filho e a tua filha não é o que o mundo diz que eles são, o teu filho e a tua filha não é o que a moda diz que eles são, mas os teus filhos e filhas é o que a Bíblia diz, herança do Senhor, herança bendita do Pai. Creia nessa promessa, se agarre nesta promessa de que os teus filhos são herança do Senhor. E por isso, mãe, por isso, pai, não desista do seu filho, chore um pouco mais, ore um pouco mais, busque um pouco mais, porque o Senhor te dá a vitória, porque o Senhor te dá a conquista. Deus é que pode livrar o teu filho, quebrar as cadeias, quebrar os grilhões. Deus é que pode e que faz um milagre na vida do seu filho e sua filha. Muitos pais e muitas mães estão chorando hoje, mas eu declaro, como diz o Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. O tempo da tua alegria está chegando, mãe. O tempo da tua alegria está chegando, pai. E em nome de Jesus ouviremos também o seu testemunho. Grandes coisas o Senhor fez no seu casamento, grandes coisas o Senhor fez na sua família, grandes coisas o Senhor está fazendo no seu interior, porque muitas das vezes o problema não é o esposo, não é a esposa, não é o filho, a filha, somos nós. O problema somos nós individualmente, e nós precisamos reconhecer isso, que o seu eu caia por terra, que você não mais viva, mas que Cristo viva em você. Que o Senhor abençoe a sua casa e a sua família. Família é um bem precioso de Deus. E nenhum sucesso financeiro terreno justifica um fracasso familiar. Que Deus venha alinhar o seu pensamento e o seu coração com a palavra dele, com a palavra viva e eficaz, e pode se preparar, porque a sua família já está sendo transformada pelo poder de Deus. Pai, colocamos todos os pedidos de oração que nos foi feito diante de ti. Senhor, todos os pedidos, que o Senhor esteja abençoando, quebrando, meu Pai, as setas e os dardos inflamados do maligno, e gerando libertação, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Ideon Lima, Deus te abençoe, meu irmão. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Querido irmão e irmã, eu quero nesta tarde ler com você Marcos capítulo 2, versículo 1. Marcos 2, 1. Eu quero ler com você. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 6. A palavra de Deus diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhe: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Hoje, nessa tarde, eu quero conversar um pouco com você sobre colocando a minha fé em ação. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação.
E às vezes nós falamos sobre fé, nós recitamos muitas coisas sobre fé, mas às vezes não temos a ação de fé que precisamos ter. Então hoje, nessa tarde, eu quero conversar com você um pouco sobre colocando a nossa fé em ação, ou ativando a nossa fé. E a gente aprende algumas lições com esse texto. A primeira lição que nós aprendemos aqui hoje é que aqueles 4 homens se uniram para um propósito. Qual foi o propósito que eles tiveram? Ajudar um paralítico, ajudar alguém que não tinha condição de chegar até Jesus. A primeira lição que nós aprendemos é a atitude. Esses 4 homens não ficaram só em uma fé falada, mas eles tiveram atitude, eles viram um paralítico parado e o que eles fizeram? Versículo 2, olha o que diz, do versículo 1 ao 2, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Olha, esse paralítico não ficou esquecido. Esse paralítico teve 4 amigos de fé que o conduziram até onde Jesus estava, que praticaram a sua fé de uma forma visível, que agiram e colocaram a sua fé em ação. Eles olharam para o paralítico e disseram, não, nós podemos andar e nós cremos que Jesus pode fazer alguma coisa por você. Então nós vamos juntos até Jesus. Eu fico imaginando aqueles 4 homens carregando um paralítico em uma cama, em uma maca, pelas ruas de Jerusalém, pelas ruas de Israel, carregando ali. Eu fico imaginando que de fato este foi um ato de fé. Eles tiveram que ter perseverança, motivação para carregar alguém até o local onde Jesus estava. A primeira lição que nós aprendemos nessa tarde é que às vezes nós teremos que carregar outros. Às vezes nós teremos que conduzir outros até Cristo. Outros que estão paralíticos no dia a dia, paralisados, estagnados. Nós teremos que levar através de um ato de fé. Então, irmão e irmã, a Bíblia diz em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Sabe quando a gente se esforça? É quando a gente entende que Deus é o Deus do impossível. Aqueles 4 homens entenderam junto com o paralítico que Jesus era o único que poderia resolver a situação dele. Que Jesus é o Deus do impossível. Esta foi uma palavra que o anjo Gabriel falou para Maria quando deu o anúncio do nascimento de Jesus. Maria, para Deus não há nada impossível. Está lá em Lucas 1:37. Não há nada impossível para Deus. Agora, não adianta só falarmos que temos fé. Precisamos praticar a fé. E quando a gente olha para a história desses 4 homens com o paralítico, a gente vê uma prática de fé. A gente vê esses 4 homens caminhando, carregando peso, levando o seu amigo com um propósito. Vamos chegar lá, vamos levar ele até Jesus, porque Jesus pode realizar o milagre que ele precisa. Então nós precisamos colocar a nossa fé em ação, amigo, irmão e irmã. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Nós não podemos só ficar com os nossos discursos bonitos se a nossa fé ela não gera ação em nós, ela não tem um movimento em nós. Irmãos e irmãs, é agora que nós precisamos estar unidos. Agora, mais do que nunca, eu e você precisamos nos unir. Agora não é hora de se degladiar, agora não é hora de ficar pensando sobre A, B ou C, mas agora é hora de olhar para um rumo, para uma direção. Aqueles 4 homens, aquele paralítico tinha um rumo e uma direção, chegar aonde Jesus estava. Esse era o objetivo deles, ir na casa onde Jesus estava ministrando. Por mais difícil que foi chegar lá com o paralítico, mas eles colocaram a sua fé em ação. Daqui uns dias nós vamos voltar de novo a congregar no templo físico. E quantas vezes a gente tem preguiça de colocar a nossa fé em ação, de levantar da nossa cama, do nosso sofazinho e ir para o culto. E às vezes, quantas vezes temos preguiça de ir lá na casa daquele que já há um bom tempo talvez não tenha frequentado o culto, é desanimado, está lá paralisado na fé e a gente não vai lá. Irmão, a gente precisa ir lá e dizer, ei,
se levante da tua cama, se levante do teu sofá, se levante da sua mesmice, ajudar, ser como aqueles 4 amigos, vamos junto, eu vou te sustentar, vamos caminhar. Uma fé prática, uma fé em ação. Porque nós só podemos ver o milagre de Deus quando nós temos uma fé que é prática, uma fé que está em ação, uma fé que é capaz de auxiliar aquele que está caído, aquele que está paralisado em alguma coisa da sua vida, da sua história. Porque foi isso que esses 4 homens fizeram. A Bíblia não relata o nome desses 4 homens e nem do paralítico, mas o que eu posso ver aqui, que eram homens de fé, e uma fé não só falada e fingida, mas uma fé que era uma fé em ação. A segunda lição que nós aprendemos nessa tarde é que aqueles homens estavam diante de obstáculos. Aqueles homens encontrou obstáculo. Uma grande multidão impedia eles de entrarem dentro da casa. Aqueles homens tiveram o primeiro obstáculo, carregaram o seu amigo. Mas quando eles chegaram aonde Jesus estava pregando, eles encontraram um outro obstáculo. E sabe qual era? Versículo de número 4. Olha o que diz aí. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo a abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Irmão e irmã, preste atenção, esses homens tinham um obstáculo, a casa estava cheia, muita gente, os que estavam dentro da casa não estavam nem aí para quem estava de fora, eles só queriam estar ali dentro, e era tanta gente que gente estava saindo pela porta, pela janela, estava uma montoeira de gente, uma multidão de gente. Então, os 4 amigos não desistiram. Eu posso imaginar um olhando para o outro dizendo, ainda tem o telhado, podemos passar pelo telhado. O homem que desceu pelo telhado, um paralítico, desceu em meio ao eirado. Você imagine, hoje já é difícil subir alguém pelo telhado. Hoje já é difícil a gente conduzir um paralítico no telhado. Você imagina naquele tempo. Eu fico imaginando como que aqueles homens tiveram que improvisar, como que aqueles homens tiveram que parar para pensar. Eu fico imaginando, irmão, o exercício daqueles homens para subir com o seu amigo até o eirado e mais do que isso, descer exatamente no local onde Jesus estava. Sabe qual é a segunda lição que eu aprendo? Nunca pare diante dos obstáculos. Se você quer ter uma fé em ação, você não pode parar diante dos obstáculos. Aqueles homens tinham uma fé em ação. A fé deles era como um combustível que impulsionava eles. E eles disseram, nós não podemos entrar pela porta, nós não podemos entrar pela janela, mas podemos entrar pelo telhado. Nós não podemos passar pelo que é óbvio, pelo que é mais fácil, pelo que é prático, mas nós vamos para aquilo que é aparentemente impossível. Nós vamos subir esse telhado, nós vamos abrir o eirado do telhado e nós vamos descer exatamente aonde o mestre está. Querido irmão e irmã, uma fé prática, uma fé em ação é como a desses 4 homens, como a dos 5, porque aquele paralítico também teve que ter fé e coragem para topar aquela empreitada. A fé desses 5 homens foi uma fé ousada, foi uma fé que de fato moveu o coração de Jesus. Jesus viu eles muito antes de chegarem ali, porque Jesus conhece todas as coisas. Então por que deixou Jesus acontecer tudo isso? Por que Jesus não interviu antes? Justamente para nos deixar um exemplo de fé hoje. Uma fé prática, uma fé em ação. Aqueles homens subiram o telhado. Eu posso imaginar puxando uma corda de um lado, uma corda do outro, até no momento em que eles subiram e estavam todo mundo, os 4 e o paralítico, e de repente eu posso imaginar o alvoroço dentro do salão, porque agora o teto estava sendo arrancado, mas ao mesmo tempo eu imagino o sorriso nos lábios de Jesus, porque Jesus já sabia que tudo aquilo ia acontecer, e Jesus, enquanto todo mundo está alvoroçado, correndo de um lado para o outro, Jesus estava ali deixando que aqueles homens mostrassem uma fé prática, uma fé em ação, e uma fé que chamou a atenção de Jesus, uma fé que atraiu o olhar de Jesus. Sabe, uma fé em ação é uma fé que não vê obstáculos.
Uma fé em ação é uma fé de um homem e de uma mulher que está disposto a fazer como aqueles 4 amigos e até mesmo como o paralítico que confiou e também teve fé. Ele não teve medo, ele simplesmente confiou. A Bíblia não relata que ele criticou, que ele questionou. Ele sempre aceitou o que os seus amigos estavam fazendo, porque aqueles homens tinham uma fé em ação. Igreja, nós precisamos ter uma fé em ação. Tem muitos obstáculos aí diante de mim e de você. Tem muitos obstáculos diante da sua vida, diante da minha vida. Nós vivemos muitos obstáculos, mas nós precisamos agir. Nós precisamos ter atitudes práticas diante dos obstáculos como esses homens tiveram. Eu posso imaginar o barulhão no telhado, todo mundo se movendo de um lado para o outro, mas aí a Bíblia diz em Hebreus 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles homens tinham uma fé tão aguçada, uma fé tão forte, uma fé tão madura, uma fé tão ativa, que eu posso imaginar o olhar de Jesus quando aquele paralítico estava sendo descido. Eles tiveram o trabalho de subir com o paralítico e o trabalho de descer, mas fizeram tudo por uma fé que estava em ação. Meu irmão, minha irmã, você é desafiado, eu sou desafiado a ter uma fé em ação. A terceira lição que nós aprendemos é que aqueles homens não pararam diante das dificuldades. Aqueles homens, diante do obstáculo, que era a multidão, continuou. Aqueles homens não pararam porque eles tinham um objetivo. Então a terceira lição que nós aprendemos essa tarde é que uma fé em ação é uma fé que sempre olha um objetivo lá na frente. É uma fé que tem propósito, é uma fé que tem uma visão. Qual era o objetivo daqueles homens? Levar o amigo até Jesus. E eles não iam parar enquanto o amigo não estivesse diante de Jesus. Uma fé prática tem objetivos. Qual é? Estar diante de Jesus. Quando eu tenho uma fé em ação, a minha fé em ação sempre vai me levar em uma ação em direção a Cristo. Se a sua fé está te levando em direção a qualquer outro lugar que não é Cristo, essa fé não provém de Deus. A fé daqueles homens foi uma fé em ação e que tinha um propósito, um objetivo: colocar o seu amigo diante de Jesus. E nesses dias, enquanto durar a quarentena, nós vamos estar aqui todos os dias às 15 horas com esta fé prática, com o objetivo de te levar até Jesus. Depois que acabar a quarentena, aí também nós vamos parar aqui e vamos caminhar somente nas transmissões lá da igreja. Mas eu creio que Deus preparou esse tempo da quarentena aí, para que você tenha uma fé em ação. E o meu objetivo aqui é também fazer como aqueles 4 homens, te levar até Cristo através da palavra. Uma fé prática sempre aponta para Jesus. O texto diz que quando eles começaram a tirar o telhado, eles calcularam exatamente onde Jesus estava. E o texto diz no versículo de número 4, que aqueles homens desceu o amigo exatamente aonde Jesus estava, porque Jesus era o foco daqueles homens. Uma fé prática olha para Jesus. Uma fé prática, uma fé em ação, busca Jesus. Por isso, o salmista no Salmo 24, no Salmo 27, no versículo 4 diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida. Desejo de estar diante de Deus. Aqueles homens não parou, porque a fé deles apontava para Cristo. Enquanto nós não vemos Cristo, enquanto nós não estivermos diante de Cristo, enquanto nós não chegarmos lá, nós não vamos parar. A quarta e a última lição é que a fé daqueles homens, que foi colocada em ação, liberou o sobrenatural de Deus sobre a vida do paralítico. Quando nós temos uma fé em ação, o sobrenatural de Deus é liberado para a nossa vida. Jesus olha para aquele paralítico, no versículo de número 11 e 12, Jesus diz: está perdoado os teus pecados. E então os escribas e fariseus começam a discutir: quem é ele para perdoar pecado? Quem é ele? Jesus diz que é mais fácil perdoar pecado ou dizer ao paralítico: levanta e anda. Jesus então disse para o paralítico: levanta e anda. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Que antes de curar, Jesus perdoou o pecado. A fé prática nos leva para o sobrenatural de Deus, que primeiro perdoa os nossos pecados e sara as nossas feridas e nos tira da paralisia que estagnava a nossa alma.
aquele homem recebeu uma palavra de perdão. O grande foco aqui não é nem o milagre do seu corpo, porque, consequentemente, aquele homem morreu na trajetória da vida, que é normal, que vai acontecer com todos os seres humanos. Mas ele ouviu uma palavra linda: os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados, teus muitos pecados te são perdoados. Meu irmão, minha irmã, quando nós vivemos uma fé prática em ação, nós ouvimos sempre da boca de Deus: os teus pecados estão perdoados. Porque o sobrenatural de Deus é desativado, é ativado, melhor dizendo, em nós, e traz cura para a nossa alma. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te mantenha de pé e que você tenha sempre uma fé em ação, como aqueles 4 homens e também o paralítico. Você quer ver o sobrenatural de Deus na sua vida? Não pare diante das circunstâncias. De vez em quando, multidões, situações vão te impedir ou tentar te impedir de estar com Jesus. Mas suba no telhado. Subir no telhado é perseverar. É dizer para o Senhor: Senhor, eu vou gritar o mais alto que eu puder. Eu vou correr, eu vou jejuar, eu vou orar. Senhor, eu vou fazer o que preciso for, ler a Tua palavra. Senhor, se eu não tiver força para ir correndo, eu vou arrastando, mas eu vou, porque eu quero tocar no Senhor, eu quero estar diante do Senhor. Eu não tenho uma fé só de palavrinhas bonitas, mas eu tenho uma fé prática que me move em direção àquele que é o autor e consumador da minha fé. Esses homens foram movidos em direção a Jesus e saíram dali totalmente impactados pela glória de Deus. E eu posso imaginar, e te digo, que muitos daquela multidão que estavam dentro daquele templo, que aquela casa se transformou num templo naquele momento, talvez muitos que ali estavam não receberam nada, porque estavam ali por vários motivos, menos por um mover de uma fé tão prática. Porque muitos deles entraram facilmente pela porta, mas os 4 homens e o paralítico tiveram que enfrentar o obstáculo de subir o telhado e de descer o seu amigo pelo telhado. Sabe o que significa? Eles tinham tudo para desistir, mas não desistiram, porque foram movidos pela fé. Coloque a sua fé em ação. Que Deus muito te abençoe. E lembre disso, o cristianismo não é vida fácil. O cristianismo é lutar. Obstáculos vão estar na sua frente. Lutas vão estar na sua frente. Mas se preciso for subir no telhado, se preciso for andar mais 1 milha, 2, 3, se preciso for, faça o que preciso for, porque você ouvirá da boca de Jesus: a tua fé te salvou, está curado, está sarado, o sobrenatural de Deus será derramado sobre a sua vida. Que Deus muito te abençoe. Nós vamos orar. Pedir a minha esposa que está aqui do meu lado para estar orando. Nós vamos orar. Amém. Oh Deus. Soberano Deus, eterno Pai, louvado, exaltado é o Teu santo nome, Senhor. Pai, nós queremos agora colocar a nossa fé em ação e levar a nossa nação ao Senhor agora, Jesus. Pai. Clamamos, meu Pai, pelo Brasil. Sim, Deus. Clamamos pelo nosso presidente, meu aleluia. Pai. Pelos senadores, ó Pai. Sim, Deus. Toma, Senhor, aquele povo em Tuas mãos. Sim, dê Deus. sabedoria a esse povo, ó Pai, no governo Jesus. dessa nação, ó Sim, Deus. Pai, pedimos também por nosso estado, Minas Sim, Gerais, Deus. o nosso governador Zema. Dê sabedoria a Sim, este Deus. homem, ó Deus. Pai, que ele venha olhar as necessidades deste estado, Sim, meu Pai. Deus. Assim pedimos ao Senhor. Toma, Senhor, também a nossa cidade, Em nome de Caputira. Jesus, Pai. Pai, abençoe o nosso prefeito Celso, dê Sim, sabedoria Deus. aos céus, para que ele venha conduzir esta nome cidade de nesses Jesus. dias de crise, de luta e dificuldade, Sim, ó Deus. Deus. Senhor, toma Caputira em tuas mãos, Sim, Deus. rasga o céu sobre este lugar, Aleluia. salva, Senhor, este lugar, ó Deus. Sim, Deus. Pai, completa, meu Pai, a tua obra de salvação nesta Aleluia. cidade. Senhor, nós queremos clamar pelos comerciantes, meu Pai. Nós clamamos, meu Pai, pelos professores, Sim, os Deus. funcionários públicos, ó Sim, Pai, Deus. que estão parados. Abençoa, Senhor, Pai. clamamos pelos alunos, meu Sim, Pai. Deus. Abençoa. Oh, Senhor, pela minha filha, quantas crianças que estão paradas, Oh, Deus, tenha Senhor. misericórdia, Sabemos que Pai. este tempo, meu Pai, vai atrapalhar no aprendizado, ó Oh, Deus. Deus, tenha misericórdia, Pedimos Pai. já desde já que o Senhor possa estar dando sabedoria, Sim, meu Pai, a Deus. esses professores, Em para nome de quando Jesus. voltarem, meu Pai, possam voltar, meu Pai, descansados Sim, e Deus. animados a desempenhar o seu Em nome papel de nessa Jesus. sociedade, ó Deus.
Pai, nós declaramos que Caputira é do Senhor Jesus. Nós profetizamos sobre esta cidade. Sim, Deus. Nós profetizamos sobre os lares. Sim, Deus. Nós profetizamos sobre as famílias e declaramos que as famílias são propriedades do Senhor. Senhor, nós queremos clamar e abençoar os estudantes. Em nome de Jesus, Senhor, Pai. nós clamamos e abençoamos, meu Pai, os nossos vereadores, Sim, meu Pai. Deus. Nós abençoamos os comerciantes Sim, dessa Deus. cidade, Em ó nome Deus. de Jesus. Abençoamos também, meu Pai, os nossos irmãos em Cristo, Sim, Deus. os batistas, os presbiterianos, Sim, assembleianos, Deus e amor. Sim, Deus. Meu Pai, aqueles que eu não lembro, mas que o Senhor conhece, que o Senhor Abençoa, possa Pai. estar abençoando. Sim, Deus. Os nossos irmãos católicos, Abençoa, abençoe, Deus. Senhor Jesus. Toma a vida do Padre em Tuas mãos, Sim, Deus. ó Pai. Nós profetizamos, meu Pai, as bênçãos do Senhor sobre Em Caputira. nome de Jesus, Pai. E declaramos que esta cidade pertence ao Senhor Sim, Jesus, Deus. ó Pai. Toma, Senhor, a vida da Igreja Metodista, os Sim, nossos Deus. irmãos e irmãs, as nossas crianças, desde a Abençoa, menor, meu Pai, ao mais velho, Senhor. Sim, Deus, Nós os abençoa, abençoamos a terceira idade Em da nome de nossa Jesus. igreja e declaramos as bênçãos do Sim, Senhor, Deus. a saúde do Senhor. Sim, Deus. Abençoamos os lares metodistas e Em declaramos nome de as Jesus. bênçãos do Senhor. Sim, Meu em Pai, nome a de vida do Jesus. Senhor sobre os nossos Toca, lares. Deus, toca, Toma, Deus. Senhor, os filhos, meu Pai. Sim, Deus. Toma os esposos, Toca as com tua mão esposas. poderosa, Pai. Visita, Senhor, as famílias, Sim, meu Deus, Pai. em nome Nós de pedimos Jesus. ao Senhor, ó Pai. Meu Pai, visita. Senhor, nós cremos que Tu és um Deus que restaura, Aleluia. meu Pai, aquilo que está precisando de Eu creio, restauração. Tu és o Deus que Presente. liberta aqueles que estão precisando de Eu creio, Deus. libertação. Aleluia. Tu és o Deus que salva aqueles É, que estão papai. precisando ser salvos, alcançados Deus. pelo Senhor, ó Pai. Assim nós pedimos Em ao nome de Jesus, Senhor. Pai. Pai, toma as nossas vidas em Tuas Sim, Deus. mãos. Toma minha família em Tuas Oh, mãos, Deus. ó Pai. Senhor, que o Senhor possa estar nos renovando Oh, Deus. dia após dia, Em nome de aumentando Jesus. a nossa fé Sim, e que Deus. nós possamos ter essa fé em ação. Sim, Deus. Que possamos, meu Pai, ser esses amigos que levam, Deus. que conduzem, meu Pai, Aleluia. os necessitados até Jesus, ó Aleluia. Pai. Assim nós apresentamos, meu Pai, este momento de oração, Sim, Deus. crendo que Tu és o Deus de milagre, Obrigado, que não Deus. há, meu Pai, impossível É verdade, ao Teu Deus. agir, ó Aleluia. Pai. Oh, Senhor, nós somos gratos ao Sim, Senhor. papai. Muito obrigada, Senhor. Obrigado, Deus. Oh, Senhor, nós declaramos Ebenezer, Sim, porque Deus. até aqui tem nos ajudado o Senhor. Aleluia. Senhor, a Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Nós estamos profetizando sobre o Sim, nosso Deus. país Em nome e de declaramos que o Brasil pertence ao Propriedade Senhor tua, Jesus. Senhor. Assim também o nosso estado de Minas Gerais, Aleluia. assim também a nossa cidade. Sim, Deus. Independente do governo que estamos tendo, independente Sim, Pai. das falhas humanas que estamos tendo, Sim, Deus. nós cremos que é o Senhor que tem cuidado de Aleluia. nós nesses dias de quarentena. Abençoa, Nós sabemos Deus. que é o Senhor que tem cuidado dos nossos familiares nesses dias de enfermidade, de luta e de dificuldade, ó Abençoa, Pai. Cobre-nos com Teu sangue e livra-nos de todo Sim, mal. Deus. Senhor, quero apresentar também os caminhoneiros. Sim, Deus. Abençoe-os, livre de todo mal. Em nome de Jesus. Apresentamos, meu Pai, o irmão da Lucimar, o Zé Sim, Carlos. Deus. Apresentamos o nosso irmão Dean. Sim, Deus. Livra-o de todo mal, meu Pai, Abençoa, de toda a Gabriel, seta do Abençoa, inimigo. Deus. Seja repreendido agora em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Aqueles irmãos que estão sempre, meu Pai, na Sim, Deus. estrada, como Rafael, como Sim, Manuel, Senhor, como Gabriel, Sim, o Deus. William. Meu Pai, aqueles que eu não estou lembrando, mas que o Senhor conhece, Abençoa, o Pai. Ismael. Nós Sim, os Deus. abençoamos agora. Em nome de Livra-os Jesus. de todo mal, Sim, Senhor, Deus. e cobre-os com o Teu sangue. Sim, Nós Deus. os abençoamos em nome de Jesus. Aleluia. Cobre, meu Pai, os lares metodistas, Sim, os Deus. lares de Caputira com o Teu Sim, sangue. Deus. Livra-os de todo Em mal, nome de dessas Jesus. famílias, ó Pai, e toda afronta do Livra inimigo. mesmo, Pai. Caia por terra em nome Para de a tua Jesus. glória. Senhor, nós declaramos que eu e a minha casa servimos Aleluia. ao Senhor. Que nós e a nossa casa serviremos Sim, ao Deus. Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai. Que o amor de Deus, Pai Todo-Poderoso, a graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doce comunhão e consolações que provêm do doce, do santo, do maravilhoso Espírito de Deus repouse sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E que o Senhor da glória levante o teu rosto sobre ti
e faça resplandecer a sua luz e lhe dê a paz. Amém. Hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus muito te abençoe, que a graça de Deus continue sendo derramada sobre a sua vida. Amanhã, às 15 horas, estaremos aqui de volta. Que Deus o abençoe. Shalom Adonai. Fique na paz.